Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Há anos se especula sobre o upgrade que a economia capixaba merece no sentido de se desencilhar de uma longa tradição de produtora de commodities, que de uma certa maneira é o que oxigena a sua economia, para perfis mais refinados da atividade econômica aqui no Espírito Santo, tanto do ponto de vista da qualidade de vida da população, porque nos é caro de fato seguimos produzindo commodity do ponto de vista das condições ambientais, como também do ponto de vista da agregação de valor. Então, toda iniciativa que vem no sentido de realmente propor alternativas nesse sentido, como a do turismo, por exemplo, são sempre muito bem-vindas e revestidas de muita esperança. Esse é o tema da nossa conversa com a nossa presença de hoje. A nossa presença de hoje é do presidente do Hub Base 27, Francisco Carvalho, com quem nós vamos conversar agora. Francisco, a informática, ela de uma certa maneira popularizou o conceito do hub, né, como aquela peçazinha que permite várias conexões. Quando você traz isso para a vida corporativa, você quer dizer o seguinte: vocês estão fazendo várias conexões entre vários parceiros? Qual é o conceito? Bom, obrigado, Eustáquio, por ter me convidado para estar aqui com você hoje, é um prazer representar aqui o Base 27 na qualidade aí de presidente atual, né? Bom, a gente percebe aqui no mundo afora que as conexões elas estão se acelerando muito, até em razão da alta conectividade, da internet, das facilidades, vamos dizer assim, de contato entre as pessoas. Até a pandemia acelerou demais isso aí para nós, né? Por outro lado, eu também percebi aqui no Espírito Santo, até pouco tempo atrás, que o empresariado local estava um pouco alheio a essa movimentação, né? Como se o Espírito Santo fosse um estado fechado para esse tipo de coisa. Ou seja, quando a gente fica alienado em relação a alguma coisa, a gente tende a se acomodar, né? Então, a gente entendeu depois e quando eu falo a gente, eu estou me referindo a diversos empresários aqui do estado, que tinham essa perspectiva de que algo estava acontecendo de diferente e precisavam trazer esse conhecimento, essa diversidade para cá, né? A gente decidiu então que a gente deveria entender que movimento é esse que estava acontecendo no mundo afora, né? Nesse sentido, nós fomos visitar vários ecossistemas mundo afora. Alguns foram para Israel, outros foram para o Vale do Silício, outros foram para Hong Kong, Portugal. Mas a gente também percebeu que aqui dentro do Brasil, do nosso Brasil, onde a gente acha que tudo é impossível de acontecer, alguns estados vinham se destacando em relação a isso. Então, Santa Catarina é um exemplo claro, Minas Gerais é um outro exemplo, principalmente na região metropolitana. O Recife com o Porto Digital, também uma referência nesse sentido para nós. Obviamente sem falar muito de São Paulo, porque São Paulo por si só já é uma referência em qualquer lugar do mundo, né? Então essa percepção de que a gente deveria se aproximar desse mundo lá fora e trazer esses conceitos para cá, ela aflorou e a gente de fato começou a trabalhar intensamente para que isso pudesse acontecer de fato aqui. E a receptividade? E como é que foi essa digamos assim, de uma certa maneira, uma ruptura de paradigma, que é um termo que já está banalizado, mas não tem como fugir a ele. Como é que foi a receptividade, o acolhimento, essa questão do nosso empresário? O nosso empresário, tirando as poucas exceções, sempre foi considerado muito um comerciante bem-sucedido. Ou seja, ele ficava num sarrafo abaixo. Como é que foi a receptividade e acolhida essa proposta de inovação? Tudo começou quando a gente resolveu reunir. Convidamos alguns empresários e reunimos esses empresários no auditório para convidá-los a conhecer o que estava acontecendo fora do Espírito Santo, né?
Então, vários deles receberam esse convite, foram lá, estiveram lá conosco e ficaram muito impressionados com aquilo que viram. Por exemplo, no setor da construção civil, né, a gente tem aqui no estado muitas empresas que têm 40, 50 anos já de existência e de muito sucesso, né? E esses empresários, de certo modo, e até pela história deles, de muita competência, eles estavam relativamente tranquilos em relação a essa situação. Só que a gente já percebe um movimento, por exemplo, estou citando o caso da construção civil, que é talvez seja mais simples de entender, né? Uma construção diferente. Uma construção que ela passa a acontecer dentro de fábricas, né? Quando a gente pensa numa construção modular industrializada, né? E há empresas, inclusive no Brasil, que já conseguem hoje entregar um prédio de 10 andares em 6 meses, né? Uma coisa que era impensável até pouco tempo atrás e também inviável, porque para usar essa tecnologia é preciso, por exemplo, utilizar bastante de aço ou de materiais alternativos, que seriam mais caros do que a construção civil tradicional. Só que com a velocidade da transformação, esses custos vêm baixando, as soluções vêm cada vez mais inteligentes e rápidas, e essa situação ela acaba compensando uma construção civil tradicional. Ou seja, eles perceberam naquele momento que seria importante estar conectados com esse tipo de inovação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, né? Nunca é fácil convencer alguém a mudar o seu raciocínio e tal. Sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto. Mas a gente conseguiu, em muito pouco tempo, reunir 16 empresas, que foram as primeiras empresas que aderiram a esse projeto do Base 27, né? E a gente conseguiu fazer isso em 45 dias. Né? Então a gente preparou um projeto antes desses 45 dias, apresentamos um projeto para esses empresários e nós tivemos a feliz notícia, né, de que esses 16 empresários toparam começar. Né? Então, assim, gostaria que fosse mais? Gostaria, mas eu não esperava que 16 aceitassem logo de cara. Né? Então, para nós foi uma surpresa muito positiva. Agora, Francisco, vocês começaram você começou a idealizar isso e a gente sabe que a ideia é a alma de tudo, mas não é suficiente, nunca é suficiente. O mundo está cheio de grandes ideias que nunca foram implementadas. Mas em abril, maio de 2020, então essa ideia lhe ocorreu junto com a chegada da pandemia. Você acha que houve, de uma certa maneira, esse pano de fundo da pandemia criou algum tipo de inspiração para a mudança? Para as pessoas se disporem a entender que o mundo não tinha mais volta, que agora algumas coisas iam mudar ou mudar? Eu acho que a pandemia ajudou, mas, na verdade, o movimento começou antes. Começou em 2019, quando a gente fez a reunião que eu citei para você. Essa reunião foi apenas para perceber, mostrar para esses empresários o que estava acontecendo de diferente. De novembro, que foi essa reunião, até abril, quando eu comecei a ligar para os empresários, nós reunimos um grupo de voluntários para trabalhar o projeto. Né? E esse outro fato interessante, né? Uma coisa que eu não imaginava e que aconteceu. Muitas pessoas querendo trabalhar voluntariamente por uma causa que achavam bacana. Né? A gente conseguiu construir esse projeto. Nós terminamos o trabalho desse projeto no início de março e tínhamos uma reunião no dia 18 de março para apresentar o projeto ainda antes da pandemia. Antes da pandemia fazer efeito aqui no Espírito Santo. E aí veio a notícia do lockdown, né? E a gente teve que cancelar a reunião. E como é que a gente faz? Então foram mais ou menos uns 15 dias ali de todo mundo, todos os empresários, nós também, sem saber muito o que fazer. E um pouquinho depois disso nós resolvemos trabalhar o projeto para um cenário de pandemia, para um cenário de online, que era uma coisa que a gente não estava muito acostumado. Né?
Foi um desafio ainda maior, mas em abril e maio a gente conseguiu então apresentar o projeto para esses empresários e a gente começou uma operação. E aí eu acho que a sua pergunta faz sentido, talvez até em razão da pandemia que havia acontecido naquele momento, talvez eles tenham dado a resposta positiva, influenciados ou impactados pela pandemia. Então, acredito que possa ser, de fato, uma verdade também. Agora, é interessante, eu vi sua apresentação lá quando é o lançamento do livro do Ivan Millet e do Lucas lá no Sincad, você viu sua apresentação, aliás, a propósito, inclusive, casando muito bem, né, com a temática do livro, que foi objeto da entrevista aqui também. Você falou a respeito de uma mudança de mindset dos empreendedores e listou alguns atributos como tipo mente aberta, diversidade, engajamento, confiança, iniciativa, sustentabilidade. Então, quer dizer, o cara ser estimulado a pensar fora da caixa, entender que de repente a diversidade significa que você está recebendo contribuições de todas as origens étnicas e sociais, né? O engajamento, aquela questão de participar mesmo, embarcar. Engajamento é embarcar, né? Em confiança, você inspirar segurança e receptividade a essas ideias novas que vão ser apresentadas. Prezar o espírito empreendedor, que vem a ser iniciativa. E uma coisa que é fundamental hoje, não tem como se falar nada que não tenha me parece que é um atributo hoje perene e insubstituível da sustentabilidade. Não há como você pensar em nada que não seja sustentável, não só ambientalmente, como socialmente, né, como culturalmente, politicamente. De uma certa maneira, são requisitos que vocês estão colocando como uma matriz para as pessoas se disporem a embarcar nessa proposta de vocês, né? Sim. Aí vai uma crença que eu aprendi que eu construí nessas visitas todas que eu tive a oportunidade de fazer, né, pelos ecossistemas do mundo afora aí, né, hoje, no mundo numa aceleração em termos de tecnologia, em termos de inovação e tudo mais, não é nem uma questão de atender um pré-requisito de alguém que esteja solicitando. Na verdade, é uma necessidade premente para sobreviver, né? Então, assim, tentando ilustrar de uma maneira mais clara, se eu tenho uma organização, uma empresa, que ela tenta vencer nesse mundo de agilidade, de competitividade e assim por diante, sozinha, ela tem a velocidade natural dela própria, né? Então eu tenho os funcionários dessa empresa, os líderes dessa empresa e tal. Então o conhecimento que existe ali dentro, ele está restrito àquelas pessoas que estão ali, né? Então no momento em que a gente percebe que a informação ela é disseminada largamente hoje via Google, enfim, sites de informação os mais diversos possíveis, né? Então essa informação ela se torna disponível para todo mundo numa velocidade incrível, né? Então se eu ficar limitado aos meus conhecimentos, provavelmente eu teria uma velocidade para inovar nos meus negócios, para poder atender aos requisitos aí do mercado, muito diferente daquele que se conecta mais restrita, com muitas outras organizações. Mais restrita. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, voltando para o Espírito Santo. Eu tenho uma empresa inovadora, eu tenho uma empresa que precisa inovar, eu tenho uma empresa que precisa de tecnologia, precisa de conhecimento. Mas, para fazer isso, eu preciso ter profissionais qualificados, eu preciso de instituições de ensino muito preparadas, né? Eu preciso de recursos financeiros, né? Então eu preciso de uma série de coisas que não acontecem só porque eu quero, acontecem porque eu fiz alguma coisa para acontecer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui com Santa Catarina. Aqui você está falando de ambiência mesmo, né? Ambiência. De ambiência. Né? Então, assim, eu vejo hoje nesse movimento do próprio PAS 27, as empresas começaram a entender um pouquinho melhor o que é inovação. Inovação, na verdade, é um processo,
é uma transformação cultural, ela não acontece da noite para o dia, né? Ela não é só tecnologia, muita gente confunde isso, né? As empresas começam a trabalhar os conceitos de inovação e aí elas vão ao mercado para contratar pessoas para ajudá-las nesse processo. E aí vem a decepção, porque não encontram pessoas preparadas para fazer isso. Então, não tem saída. Ou a gente entende que a gente precisa se unir para formar essa competência aqui no Estado, ou isoladamente todos nós vamos ter sucesso, né? Então, eu acho que a crença em torno do Base 27 vem disso. É necessário participar. Aí você falou a palavra engajamento, que é uma palavra que eu adoro, né? Não adianta a gente trazer uma empresa para participar do Base 27, uma grande organização, só pelo dinheiro. Eu preciso que essa organização ela contribua também financeiramente para que a gente possa trabalhar, desenvolver projetos e tal, mas eu preciso que ela participe. Só com a participação dela, com o conhecimento que ela transfere, né, com a disponibilidade dos profissionais dela, que a gente consegue engajar essas organizações e fazer com que muito mais pessoas participem desse processo. Então, só para finalizando aqui, dentro dessa história curtíssima do Base 27, de 1 ano e 9 meses mais ou menos, dentre eles 1 ano de gestação, um ano de online só, né, sem encontros e tal, nos últimos 6 meses a gente conseguiu envolver 12 instituições de ensino do Estado, inclusive as federais, a UFES e o IFES, né, dentro desse processo de trabalhar em conjunto com o mercado, com as empresas. O que nos faz suspeitar que essa era uma música que se desejava há muito tempo ser ouvida. Hoje a presença do presidente do Hub de Inovação Base 27, Francisco Carvalho. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Hub de Inovação Base 27 e o empresário Francisco Carvalho. Francisco, é uma coisa que toda vez que a gente fala em inovação virou um mantra também nos últimos 6 anos, como tipo, é isso ou isso, né? Uhum. Senão vai ficar para trás. Se fala muito em disruptura. A disrupção está muito ligada, às vezes, à inovação, né? A disrupção quer seja incremental, quer melhoria contínua de processo, quer ser disruptiva mesmo, no sentido de você trazer uma coisa completamente diferente. E sempre desponta como as pontas de lanças da inovação, as startups. Como é que está sendo essa relação de vocês, essa maneira de vocês acolherem e alavancarem startups? Tá. Bom, antes de falar nas startups, as empresas precisam criar a cultura de inovação. Tá. Né? Porque lidar com startup parece simples, mas não é tão simples assim. Né? Então, quando a gente fala da empresa se conectar a uma startup, sim, que é o que a gente chama de inovação aberta, no caso da empresa e a startup se conectando. Quando eu conecto uma empresa a uma startup, a empresa está buscando uma evolução na sua atividade econômica através de alguém que consegue resolver um problema de uma maneira mais ágil. Tá? Essa deveria ser a preocupação da empresa, não o resultado financeiro da própria startup em crescer e eu conseguir um múltiplo na venda ou daquele ativo que eu tenho ali. Isso é um investimento financeiro. Então, quando a gente fala de inovação aberta, nós estamos falando de alguma coisa, de algum relacionamento em que essa startup consegue entregar valor para a empresa e essa empresa ela melhora os seus processos, melhora a sua atividade, consegue ter melhores resultados. Tá? Então, assim, essa relação ela não é simples. Tanto é que no Base 27, a gente optou, no primeiro ano de operação, por não lidar com startups. Nós precisávamos fazer com que os executivos das empresas percebessem que inovação não é um fim,
inovação é um processo, né? Então, como você disse aqui, muita gente fala hoje em inovação, como isso é uma coisa de momento e tal. Na verdade, inovação é uma forma que a gente deveria que muita gente já pensa há muito tempo, mas pensar de maneira organizada como eu vou fazer para evoluir o meu negócio usando toda a minha organização. Ou seja, eu não vou colocar um departamento de inovação dentro da minha empresa, dentro de uma sala quadrada e achar que dali vão vir todas as soluções para a minha organização. Então, o que a gente está fazendo é mostrando para as empresas, através da experiência de outras organizações de fora, inclusive, de muito sucesso, que quando a gente consegue fazer com que os processos de inovação, o pensamento diferente, fazer uma atividade com um pouquinho mais de produtividade, mas somar isso na atividade de cada um, isso gera um valor muito grande para a empresa. Então, cada colaborador da empresa começa a pensar... Inovação como cultura, né? Como cultura. E se é cultura, qualquer colaborador da empresa está pensando em como eu posso fazer melhor, inclusive com startups, né? Então a gente fez todo esse processo de amadurecimento primeiro, no primeiro ano, e para poder começar a pensar em startups. Iniciamos com um projeto piloto, dentro do Base 27, nós convidamos 13 startups para participar conosco desse projeto, né? E dissemos claramente para todas elas, olha, vocês não estão aqui para receber aporte de capital. Vocês estão aqui como cobaias. Aqui não tem nenhum anjo. Não tem nenhum anjo. Vocês estão aqui como cobaias. O que quer dizer cobaia? Cobaia quer dizer o seguinte, nós estamos aprendendo juntos. Testar um modelo. Tudo que a gente está fazendo, na verdade, nós estamos aprendendo. Isso foi o discurso que a gente teve com todo mundo que hoje participa com Base 27. Estamos aprendendo juntos, né, construindo conhecimento. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Vamos trazer pessoas para falar sobre assuntos de interesse das startups. Por exemplo, valuation, um contrato que uma startup precisa estabelecer com um cliente, a estrutura, o que eu preciso pensar dentro da estrutura organizacional de uma startup. Muitas vezes a pessoa que cria startup, ela acha que cria um software para resolver um problema, mas ela esquece que ela precisa de dinheiro, que ela precisa de gente, que ela precisa de processo, precisa de gestão. Então a gente começou a fazer esse processo ao mesmo tempo em que a gente apresentava as startups para as empresas. Então, o primeiro contato de muitas empresas tradicionais, empresas boas, empresas sérias e tal, com as startups, foi nesse período. Agora, por que nós fizemos um piloto com algumas startups? Nós fizemos esse piloto para aprender como é que seria esse relacionamento. Modelar, né? Modelar, como se fosse um MVP, né? Uhum. De tal maneira que a gente possa escalar, crescer mais rapidamente depois dos testes realizados. Então nós fizemos todo esse processo, foi um sucesso, né? E a partir do aprendizado, nós anunciamos agora no mês passado um novo projeto do Base 27, que é o Área 9. Né? O Área 9 é um projeto de conexão, né, de inovação aberta, empresa e startup envolvendo a universidade. Por quê? A ideia é que as empresas levem os seus desafios, elas organizem os seus desafios, lancem esse desafio para a sociedade, e aí a sociedade, entenda-se, as próprias startups que estão aqui no estado do Espírito Santo, que a gente quer desenvolver, né? Mas também dentro das universidades, para que os alunos universitários possam começar a desenvolver o espírito empreendedor. Como é que a gente imagina que isso vai acontecer? Lança um desafio simples dentro da universidade, para a gente começar a amadurecer essa ideia. Os alunos eles vão começar a criar grupos, e aí pode ser grupos multidisciplinares, ou até grupos entre universidades diferentes ou faculdades diferentes, né, para tentar criar alguma solução para resolver aquele problema. Né? E aí nós vamos começar a apurar quais são aquelas ideias que são mais interessantes e tal, mas sem deixar de dar feedback para aqueles que não passarem. Né?
Porque aí tem aprendizagem porque também. aí tem aprendizagem. Né? E aqueles que eventualmente conseguirem criar ideias bem interessantes e tal, nós vamos criar processos de incentivo. Né? Até que em algum momento, eu imagino que daqui a 3 ou 4 anos, a gente tem um universo de startups muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, só para dar um dado que foi fechado agora, entregue agora no final do ano passado, a Liga Ventures, junto com a EDP, patrocinada pela EDP, fez um levantamento de startups ativas aqui no Espírito Santo e o relatório deles contemplou 120 startups. 120 startups é muito pouco, muito pouco. Eu recebi um dado agora recente que só Blumenau tem 1.200 startups e estão abrindo um novo ambiente para que eles possam acelerar mais 1.800. Só Blumenau, que é uma cidade lá do estado de Santa Catarina. Então, só para ter um grau de comparação de como a gente precisa evoluir nesse sentido. Francisco, certamente outra oportunidade nós queremos ter aqui de novo, já relatando para nós avanços e a emancipação dessa ideia, né? Porque a gente vê nisso o conhecimento como fator de transformação irreversível, né? Com certeza. Quero agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. A presença hoje do presidente do Hub de Informação, do Hub de Inovação Capixaba Base 27, Francisco Carvalho, trazendo para nós um conhecimento novo sobre a proposta de empreendedorismo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.